Fala pessoal, tudo bem? A gente está voltando aqui agora para tratar sobre a legislação penal específica, que geralmente cai nos dois concursos. Principalmente o que cobra um pouco mais de legislação penal é o concurso de Minas, mas eu acredito que, conforme os editais do Brasil todo, de polícia penal, agora com essa PEC de polícia penal, acredito que no Espírito Santo também a gente vai ter aí algumas legislações. E hoje as legislações mais específicas, mais cobradas para essa área é realmente a lei de tortura, a lei de organização criminosa, a lei de execução penal, o estatuto do desarmamento, e aí a gente pega também a nova lei de abuso de autoridade. Então nós vamos tratar dessas 5 leis, tá? A gente vai iniciar hoje pela lei de tortura, que é bem rápida, bem simples. E como eu já havia falado lá no início, o conteúdo grosso, o conteúdo que vocês têm que aprofundar, tá no material nosso, que já está aí com vocês. Tá? Salvo engano, só de abuso de autoridade que eu não enviei, mas eu vou enviar, porque como é uma lei nova eu não tinha feito, né? Aí agora eu acabei escrevendo ele, né? Que eu escrevi ele todo. E aí estava demorando um pouco para eu concluir, mas já, se não tiver na sua plataforma, em breve já vai estar já. Mas a aula, daqui uns dias também eu gravo ela e junto da aula eu coloco o PDF ali para você. Tranquilo? Então assim, nós vamos tratar aqui hoje da lei de tortura. Vou estar passando todos os pontos dela, mas eu não vou ficar lendo artigo por artigo, não vou ficar explicando 100% ela, porque é o que você tem que fazer no material que está completo. Beleza? Aqui a gente vai tratar daqueles principais temas para concurso e que gera diversificação, gera divergência, desculpa, tá? Então vamos lá. A lei de tortura, para quem não sabe, é a 9455 de 97. Essa lei, a lei de tortura, ela vem, a gente fala que ela vem através de um mandado de criminalização, né? Mandado constitucional de criminalização. O que é isso? É uma lei que ela é criada porque a Constituição prevê essa necessidade de criá-la. Na Constituição, lá no artigo 5º, inciso, salvo engano, 53, eu acho que fala que a tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Lembra que imprescritível é só a ação de grupos armados e racismo. A tortura, ela não tem graça, anistia, e ela é inafiançável, não cabe fiança no crime de tortura. Então, o que vai acontecer? A gente precisa analisar que, como ela, por mais que ela seja um mandado de criminalização, né, um mandado constitucional de criminalização, ela existe a lei, para que se altere a lei de tortura, com certeza é uma nova lei ordinária alterando ela. Mas para que acabe com a previsão de tortura no ordenamento brasileiro, somente por uma emenda constitucional. Mas, a meu ver, pela corrente de direitos humanos, nós não conseguiríamos também acabar com a tortura no ordenamento, porque ela é prevista na Constituição, porque seria um retrocesso. É um direito fundamental, nessa proteção, e você tirar ela, mesmo que por emenda, você se esbarraria numa cláusula pétrea, né? Por mais que ela não é especificamente uma cláusula pétrea, mas a gente entende que é cláusula pétrea por causa da vedação ao retrocesso. Então, assim, a questão de você hoje tirar, né, a tortura para a Constituição e para a gente, ela é hediondo. Então, você tem como hoje mexer na lei de tortura? Não. Você tem como hoje... Desculpa, tem como mexer na lei de tortura? Tem, através de que lei ordinária. Você tem como hoje fazer uma emenda constitucional para tirar a tortura? Não. Você tem como hoje tirar a tortura de crime hediondo apenas alterando a Constituição. Porque lá nesse inciso 53 do artigo 5º fala que a tortura é crime hediondo. Então você pode continuar tendo a tortura e tirar a hediondez dela, mas através de emenda constitucional e não de alteração legislativa simples. Beleza? E qual é o bem jurídico tutelado pela tortura? Qual bem jurídico visa o direito penal tutelar com essa lei de tortura? É a dignidade da pessoa humana com a sua integridade física e psíquica. Tá? E o que são os crimes de tortura? Lá no artigo 1º ele fala, que eu vou ler com vocês aqui. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de
obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Depois a gente vai falar quais são cada um aqui. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Aí o inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena é reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 1º também tem uma situação de tortura. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. Como assim? Nós vamos para a classificação doutrinária. A tortura do inciso 1 é a chamada tortura constrangimento. Tá? Qual é essa? É essa que fala assim: constranger alguém com emprego de violência. Cara, constrangeu alguém, causou sofrimento físico e mental, tortura. Tá? No inciso 1, a linha A tortura, você constranger alguém, causando sofrimento físico e mental, com a intenção de obter prova, né? Confissão dessa pessoa. Isso é chamada tortura-prova. Aí tem a chamada também de tortura probatória, persecutória, inquisitorial ou institucional. Mas a gente leva sempre essa ideia de tortura-prova, que é o inciso 1, a linha A. Já na linha B, é a ideia de você constranger alguém, mediante a tortura, né, sofrimento físico ou mental, para que ela pratique um crime. Então é chamada de tortura-crime. E na linha C, é a tortura discriminatória, que você tortura alguém por preconceito, por racismo. Tá? E a gente tem a inciso 2, que é a tortura castigo ou tortura punitiva, porque é aquela que você comete tendo pessoa presa. Então é necessário que, nesse caso, a pessoa esteja presa. Geralmente esse tipo de crime acontece mais por policiais, né, em todos os aspectos. Mas aí de uma forma geral, PM, PC, agora Polícia Penal, que é quem detém essa pessoa presa ali. Aí, para vocês terem uma noção, uma ideia de um conceito. Qual seria o conceito de tortura? Qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão. Qual a competência para julgar o crime de tortura? Da Justiça Estadual ou Federal, a depender de que local que é cometido e se está em alguma daquelas hipóteses do artigo 109 da Constituição, que é aquele que avoca a competência para a Justiça Federal. Quando você tortura, você comete o crime e há nesse crime interesse da União em apurar. Se for esse caso, é a Justiça Federal. Mas geralmente a regra é que ela vai ser julgada na Justiça Estadual. Tá? Mas aplica-se a Justiça Federal também previsto no artigo 109 da Constituição, que é quando houver interesse da União. E agora, com a nova lei que editou ali alguns crimes aí na questão de competência, a Lei 13.491, ela trouxe a questão de competência de alguns crimes cometidos por militar. Se a tortura for praticada por militar, tá? No caso, praticada em razão do serviço, em razão do serviço, aí então ele vai ser julgado pela Justiça Militar e não estadual ou federal. Agora, se não foi em razão do serviço e não foi em serviço, aí é a Justiça Comum que esse militar vai ser julgado. A tortura é um crime comum, não exige condição especial dela, tá? Se ela for agente público, seria um crime próprio? Não, porque a própria tortura, ela fala assim, se você for agente público, por exemplo, vai aumentar a pena. Então ela transforma o crime comum e aumenta-se a pena quando há uma especificação, que no caso seria cometido por agente público. Então a gente não pode tratar como um crime próprio, porque já tem um aumento de pena nesse sentido. Tanto que o parágrafo 4º fala que, se for agente público, incide a causa de aumento de 1/6 a 1/3. Como que fala esse parágrafo? Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança gestante, deficiente e adolescente, se o crime é cometido contra criança gestante portador de deficiência,
se é cometido o crime, aumenta de 1/6 a 1/3, cometido por agente público. Se é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro. São as 3 hipóteses aí que aumenta de 1/6 a 1/3 o crime de tortura, tá? Ele é um crime formal, ou seja, independe do resultado. O resultado não precisa ser atingido necessariamente. Se ele for atingido, vai acontecer o que a gente fala, que é apenas o mero exaurimento, porque já havia consumação anterior. Agora, no caso de tortura contra criança, em que a prevalência de relações domésticas, coabitação, não vai configurar bis in idem, que seria a aplicação 2 vezes pelo mesmo fato, se você colocar a causa de aumento ali do parágrafo 4º, inciso 2. Ou seja, tem uma tortura específica que é se você aplicar contra a criança. Né? No caso de questão sua de você estar sob sua guarda. Aí, se for, já tem questionamento, teve questionamento de que se você aplicasse aquilo mais a causa de aumento de 1/6 a 1/3 por ser tortura contra a criança, era bis in idem. O STJ entende que não, que você pode aplicar porque é apenas um aumento da pena de um tipo penal específico. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é importante para a gente em relação à tortura. Bom, o crime de tortura tem lá o parágrafo 2º, né? Que é uma coisa muito interessante. Nós temos na tortura um crime omissivo também, que é o parágrafo 2º do artigo 1º, que ele fala: aquele que se omite em face dessas condutas, as condutas de tortura que a gente já viu aí para cima, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena incorre em tortura com a pena de 1 a 4 anos. Então isso aqui é um delito autônomo, tá? É uma chamada exceção à teoria monista, né? Quando a gente vê concurso de pessoas ali. Então você pode anotar que essa hipótese aqui desse crime omissivo, daquele que tinha o dever de apurá-la ou de evitar aquela tortura, ele fica quieto, ele vai responder por esse tipo de tortura, tá? Essa tortura omissiva. E isso daqui é uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas. Esse crime também é classificado como crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Beleza? E qual a consequência da condenação? Acarreta a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então guarda isso. Sempre é o dobro do prazo da pena que a ele for aplicada. Não quer dizer que é até 5 anos, não. Se for aplicado 1 ano, então ele fica até 2 anos. No caso, 2 anos ele fica interditado de exercer a sua função, tá? Ou exercer qualquer outra função pública. Tem uma aqui fala da perda do cargo quando ele comete tortura. Tem alguns crimes que falam que é necessário, né, essa consequência penal, ela é necessária a fundamentação do juiz para que aconteça, igual nesse caso aqui, a perda do cargo. No caso da tortura, essa perda do cargo é automática. O juiz não precisa de colocar na sentença: condeno fulano a tantos anos de prisão pelo crime de tortura e a perda do cargo. Não. Se o juiz esquecer de colocar que condena a perda do cargo, automaticamente ele perde o cargo. É um efeito automático da sentença, essa perda do cargo no crime de tortura. Tá? Guarda isso aí. Bom, a questão do regime inicial fechado que fala é inconstitucional. O STJ já, a STF já entendeu que a questão de você iniciar em regime fechado obrigatoriamente é inconstitucional se ele tiver direito a iniciar em regime menos gravoso. Por exemplo, foi condenado a 2 anos. Em regra, isso é regime aberto. Então, para que eu vou começar no regime fechado? Que a lei falava disso, de começar no regime fechado. O regime fechado é acima de 8 anos. Então, no caso de 2 anos, pode ser iniciado em regime aberto, a depender da situação do crime, das circunstâncias, se tinha antecedente ou não, e a fundamentação do juiz. Então, um cara limpo, nunca teve crime nenhum, porventura aconteceu de cometer essa tortura, 100% sem antecedentes, ele não vai começar no regime fechado. Então, foi declarado inconstitucional essa parte. Tá? Aí o artigo 2º da Lei de Tortura,
ele traz a regra relativa à extraterritorialidade, né? Em que o fato do crime de tortura praticado contra brasileiro, se for ocorrido no interior, no exterior, não torna por si só a Justiça Federal, né, competente para processar. Aí o que acontece? O que fala de fato esse artigo? Ele fala que o disposto nessa lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se agente em local sob jurisdição brasileira. O que é? Um brasileiro sofreu tortura fora do país. Aí ele fala que aplica-se essa lei de tortura porque o brasileiro estava fora do país e foi contra o brasileiro. Aí por que eu falei sobre a questão de não aplicar a Justiça Federal por si só? Porque geralmente esses crimes internacionais a gente acha que sempre vai ser a Justiça Federal que vai julgar. A Justiça Federal só vai julgar se estiver dentro daquelas hipóteses do artigo 109 da Constituição, que resumidamente é o quê? Interesse da União naquele fato. Se não houve interesse da União naquele fato, dessa tortura cometida contra brasileiro no exterior, se não houve nenhum interesse da União, vai ser o juiz da Justiça Estadual que vai julgar esse crime de tortura. Beleza? Bom, tem aí uma situação que falam que a tortura ela é chamada de crime jabuticaba, né? Porque geralmente em outros países a tortura por si só ela é um crime em que é um crime próprio e não um crime comum. No Brasil